também deportou uma multidão de pessoas que estavam ilegais nos Estados Unidos. Mas o que tem a saber com a pregação? Tem que os Estados Unidos, os países da Europa unificada, os países em desenvolvimento, era porta de emprego, porta de trabalho para muitas pessoas dos países em desenvolvimento. Muitas pessoas iam para lá estudar, chegavam lá, arranjavam emprego, etc, etc, e mandavam dinheiro para suas famílias. Então, há uma crise generalizada. Então, as pessoas agora, eles estão buscando Deus, como Jesus disse, vós me buscar não por causa dos sinais, dos milagres que eu opero, mas por causa do pão, do peixe que comeste e vos fartaste. Então, a barriga agora, a fome, a necessidade, o desemprego, né, está remetendo as pessoas para uma busca de Deus. Amém? Mas como Deus é amor, Deus é amor. Deus está acolhendo as pessoas. Mas o que acontece quando as pessoas recebem o suprimento de Deus, recebem a ajuda de Deus, eles não avançam muito não. Então nós precisamos também ter um conhecimento, uma palavra revelada, para ajudar as pessoas a permanecerem em Jesus. O pastor João leu hoje aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 15, ele leu até o versículo 3. Olha que interessante. Aí eu fui mais adiante. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele leu João 15, de 1 a 3, eu li até o 6. Aí nesse versículo 4, nós precisamos ensinar as pessoas que as pessoas precisam ir a Jesus, não só para receber a resolução para os seus problemas nesse tempo, mas eles precisam permanecer em Jesus, por causa da vida eterna, por causa do dia eterno. E então, através da pregação da palavra, do compartilhar da fé, nós então podemos ajudar as pessoas. Eu quero ir com os irmãos em Daniel 9. Né? O que interessa mais é a partir do versículo 20, onde está escrito assim. Eu podia ler todo o capítulo, porque ele é muito interessante, mas eu vou ler a partir do versículo 20. Falava eu ainda, orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo, de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o nome Gabriel é um anjo, que eu tinha observado na minha visão, no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiba a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas, quantas semanas? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Esse povo aqui não é igreja, esse povo é o povo de Israel. Esse povo não são os gentios, não são as tribos, não são as línguas, não são as raças. Esse teu povo é o povo de Daniel, é o povo de Israel. Não nos envolve, não tem nada a ver com a igreja. E sobre a tua santa cidade, a cidade não é Juiz de Fora, nem a Roma, nem a Moscou, nem a Nova York, nem a Washington. Essa cidade é Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Aleluia. Sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Amém? Para edificar Jerusalém até o ungido. Jerusalém nessa época estava destruída, ela estava rompida. Nabucodonosor tinha destruído aquela cidade, ela estava em ruína, o templo estava destruído, e o povo estava no cativeiro, e Daniel era um dos cativos que estavam na Babilônia, e Deus dava uma revelação de que a cidade seria reconstruída, o
templo seria reedificado e novamente o nome do Senhor seria proclamado segundo a lei mosaica. Amém? Louvado seja Deus. Repetindo o versículo 25. Sabe, entende que já saiu da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. O ungido ainda não existia. O ungido é Jesus, estava só na profecia. Ele não tinha nem nascido. Então tudo isso ia acontecer para que Jerusalém recebesse o Messias. Veja como a palavra profética ela é profunda. A cidade estava toda destruída, o templo não estava de pé, mas a cidade precisava ser reconstruída, o templo precisava ser reerguido, porque Jesus precisava ser apresentado naquele templo, ele precisava ensinar naquele templo, ele precisava dizer que aquele templo seria derribado para que fosse levantado um templo em 3 dias. Vocês não estão entendendo a palavra profética? Muitas vezes a gente lê a palavra, a gente lê só historicamente. Os crentes são assim. Então toda essa reedificação dessa cidade, a reconstrução dos muros da cidade, a reedificação do templo, diz respeito à pessoa de Jesus. O ungido aqui é Jesus. Mas como podia falar do ungido que nem tinha nascido? Nós vamos ver aqui um pouco aqui para frente. Diz assim, até ungido, ao príncipe, 7 semanas. Então lá atrás está dizendo que era 70 semanas, agora está dizendo que são 7 semanas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E 62 semanas. Olha, 7 com 62 são 69 semanas. 70 semanas são 490 dias. 7 semanas mais 62 semanas são 483 dias. Amém? São 483 anos. Mas Deus disse que seria 490 anos. Então Deus ele traz aqui a revelação do cumprimento de 483 anos. Ou seja, de 7 semanas mais 62 semanas, mais a palavra profética sobre Jerusalém era 70 anos. Então está faltando ainda aqui. Está faltando 7 semanas. Não estão entendendo? Então nós vamos, é isso que a gente diz, é isso que nós às vezes precisamos ver na palavra profética, que é para a gente entender o movimento das nações, as guerras, o desemprego, as crises. Essas coisas não podem nos governar naturalmente. Que aí nós vamos ver aqui na frente sobre os cavaleiros do Apocalipse. É para que a gente possa mais ou menos sentir a temperatura no mundo espiritual. Vou ler o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Então será morto quem? Jesus. Como que Daniel pode dizer que vai ser morto uma pessoa que ainda nem nasceu? Porque o autor da profecia não é Daniel. A palavra diz que nenhuma profecia é produzida por vontade de homem algum. Antes, os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conhece toda a história, conhece o fim antes do princípio. Depois das 62 semanas será morto, ungido, e já não estará. E o povo tem um príncipe que há de vir. Esse príncipe é um romano, né? Nós vamos falar também. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra de desolações, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana cessará o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. Virá o assolador até a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Esse assolador é o anticristo. É um sujeito também que não está no manifesto lá. É um sujeito que provavelmente já pode até estar na face da terra, mas ninguém o conhece ainda. Só Deus. Mas vai chegar um tempo também que Deus vai nos dar a conhecer. Obviamente nós não vamos entrar em nenhuma ligação com ele, né? Antes que comece a sua governança, Deus vai tirar a igreja. Então agora, dada a leitura desse trecho, do versículo 20 ao 27 do capítulo 9 de Daniel, a gente
pode entretecer alguns pensamentos. Então nós podemos ver que nesses versículos, desses 8 versículos, estão relatadas 70 semanas. Por quê? Porque Deus quer dar informação para o seu povo. Ele não quer que a gente ande às apalpadelas. Lá no Egito, a nona praga, não sei se o irmão lembra, foi a praga das trevas. Diz que houve trevas palpáveis durante 3 dias. E nenhum dos egípcios podia mover do seu lugar. Mas havia luz na casa dos hebreus, não fala assim? Então lá fora o mundo está nas trevas. Mas a luz na casa de Deus. Vós sois a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E nós somos filhos da luz. E Jesus é a luz do mundo. Então nós não podemos andar às apalpadelas, na escuridão, olhando as coisas. Aí é o que o sujeito da Globo fala, que o da BBC, que o jornais, revistas, internet, a mídia social, a pessoa falando um monte de asneira e os crentes vão copiando. Eles vão pegando a mensagem ali do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, e vai mandando aquilo para o outro como se aquilo fosse muito relevante. Revela ignorância no que diz respeito à palavra de Deus. Se o sujeito está lendo a palavra de Deus, ele não multiplica as coisas do mundo, porque o mundo está nas trevas. Abraão, vós sois filho de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está nas trevas. Então, mas a Bíblia diz que Deus colocou separação entre a luz e as trevas? Ou a luz e a treva é a mesma coisa? Não. E Jesus, as palavras que Ele nos diz é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então nós temos que andar na luz da palavra de Deus. Então quando Jesus inspirou Daniel, inspirou os homens, Jeremias, Obadias, Paulo, Silas, lá Ezequias, sei lá quem foi, os profetas, ele o fez para que nós andássemos na luz, para que nós andássemos na claridade, para que nós não tivéssemos dificuldade acerca dos acontecimentos. Na profecia, as 70 semanas são semanas de dias anuais. Ele fala 70 semanas. Se você vai ver 70 semanas, a semana tem 7 dias, 70 vezes 7 dá 490 dias. Daria um ano e pouquinho. Mas Deus está falando de semanas anuais. Cada um dia da semana corresponderia a um ano. Deus já usou esse expediente de usar dia por um ano várias vezes na Bíblia. Como é que você... Porque a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1 ano. E 1 ano é como a vigília da noite que passou. Quando Deus mandou que Moisés enviasse os 12 espias, eles foram espiar a terra. Viu que a terra era boa, tal, trouxeram o fruto da terra e etc. Mas eles difamaram a terra. Eles disseram que eles eram como gafanhotos aos olhos dos habitantes de Canaã e tal, e Deus se aborreceu com aquilo. E disse que aquela geração não entraria na terra. E como punição para eles, para que Deus não os destruísse assim em uma semana, ou num dia, Deus então falou que eles iam peregrinar no deserto durante 40 anos, que foi o número de dias que eles usaram para espiar a terra. Então, cada ano, cada dia que eles gastaram para espiar a terra, equivaleu a 1 ano que eles então rodearam ali no deserto, até que, cumpridos os 40 anos, eles entraram na terra. No jubileu também, o Senhor Deus fala dessa maneira: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias da semana de anos te serão 49 anos. Então aqui também em Daniel 9, do 20 até o 27, aquela semana, que a pessoa fala, mas vai cumprir 70 semanas, mas até que Jesus, a cidade vai ser, mas a cidade foi reconstruída em 49 anos, como em 490 dias tudo poderia ser resolvido? Então tem muitas pessoas, as heresias, as falsas doutrinas, elas acontecem por falta de cuidado no exame da profecia. A profecia,
ela pode ter pontos difíceis de ser entendido, mas ela não é contraditória, ela é exata. Amém? Louvado seja Deus. A profecia menciona ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Essa ordem foi dada pelo rei Ciro, no ano de 536. 536 para frente vai acontecer até o ano 34 da nossa era, quando Jesus Cristo foi imolado. Deu exatamente 483 anos. Mas se você pegar o livro de cronologia bíblica, o manual de cronologia bíblica, e você vê estudando a história, biblicamente falando, não é a história dos homens não, todos os fatos bíblicos, os reis, as coisas que aconteceram ali, você vai ver que está exatamente 483 anos. Depois a ordem para reconstruir o templo foi 445 a.C., foi o rei Artaxerxes. Já está na palavra de Deus, lá no livro de Neemias, a gente encontra todos esses dados, no livro de Esdras e no livro de Crônicas também nós vamos encontrar isso. As primeiras 7 semanas, os primeiros 49 anos, refere-se ao tempo determinado para Artaxerxes, até a conclusão e a reedificação de Jerusalém, que fora destruída por Nabucodonosor. Aí você fala assim, mas o que tem a ver com isso? Tem muito a ver. Tudo isso aqui diz respeito à minha salvação e à sua salvação. Não é verdade? Porque Jesus, ele precisava transitar por esse lugar. A cidade precisava ser edificada. Tinha o rei Herodes, tinha o Pôncio Pilatos, tinha Judas Iscariotes, né? Tinha o levantar dos apóstolos, tinha o dia de Pentecostes, tinha a destruição do templo de Jerusalém, que está destruído até hoje, tinha a destruição da cidade. Então, uma série de coisas que diz respeito ao programa de Deus para a redenção da humanidade. Então, se a pessoa ignora isso, acha isso apenas como fato histórico, e não aplica isso à sua vida pessoal, verdadeiramente a profecia não faz nenhum sentido para isso. Aí as pessoas querem uma palavra instantânea, uma palavra imediata, uma palavra que traz resultado apenas para o seu deleite, para o seu conforto, para a sua zona de bem-estar, para a resolução dos seus problemas, das suas crises. Mas se a pessoa está com uma visão maior acerca do reino de Deus, da edificação da igreja, ele precisava. E nós vamos ter também o conteúdo de Jerusalém. Porque como que Deus instruía a igreja acerca de Jerusalém, se Jerusalém estivesse derribada no advento de Jesus? Então Jesus Cristo usa vários expedientes sobre a Jerusalém terrena e sobre Jerusalém também celestial. Depois, Deus estabeleceu um período de 62 semanas, isto é, 434 anos, que somado com os 49 vai dar 483 anos até a morte do ungido, do Messias. Aqui, a contagem interrompida. É interessante que você vai, por exemplo, esse mês de fevereiro que nós estamos vivendo, tem 28 dias. Hoje nós estamos no dia 19. A vamos dizer que a gente conta até o dia 26. Chega dia 26 a gente para de contar e agora ainda ficou faltando 27, 28, mas a gente já começa agora a contar o mês de março. Dia 1, 2, 3, um mês de fevereiro ficou aleijado, não concorda? Ficaram faltando 2 dias, porque o mês tem 28 dias. E ali o plano de Deus eram 70 semanas. Agora transcorre 69 semanas. E onde está então a 70ª semana? Essa semana que está faltando é a semana da grande tribulação. É porque Deus precisa então completar ainda a profecia no que diz respeito ao chamado do povo de Israel. É que a palavra que nós lemos aqui no livro de Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel. Não foi a totalidade do povo de Israel que não creu em Jesus. Parte. Porque a igreja, do primeiro momento, na sua luz da cintura, ela era composta essencialmente por judeus. Os apóstolos eram judeus. O Salvador, Jesus, era judeu. Os 120 eram judeus.
Os 3.000 no dia de Pentecostes era judeu. Os 5.000 depois, quando Pedro João subiu o templo, era judeu. E naquela semana toda Jerusalém foi cheia da doutrina. E eram muitos sacerdotes que obedeciam a palavra de Deus. Eram todos judeus. Mas não era toda a nação, muitos sacerdotes, muitos principais, muitos doutores da lei, muitos fanáticos, os fariseus, os saduceus e outros, os zelotes, os nacionalistas. Existiam aqueles grupos, aquelas seitas dentro do judaísmo, que eles não aceitavam, né, a pessoa de Jesus Cristo como divino. A humanidade não aceitava um Deus humano, um Deus divino. Mas tudo isso provinha de Deus, por minha causa e por sua causa. E diz assim: até que haja entrado a plenitude dos gentios. Por que ainda não completou a revelação de Deus para os judeus? Porque a igreja precisa completar a obra, a tarefa mundial de evangelização, para que a última pessoa que há de acolher a mensagem do Evangelho seja salva. E nesse momento, então, completa-se o corpo de Jesus. É como uma criança no ventre da mãe. Quando ela está completa ali no ventre da mãe, a mulher tem que dar luz. E a mulher, que é a igreja, ela está grávida para dar à luz um filho varão. Quando a última pessoa que crê for colocada no corpo de Jesus, então dar-se-á o arrebatamento da igreja. Né? Então, esses 69 semanas foi um tempo transcorrido, né? Desde a retificação da cidade, da reconstrução do templo até a crucificação de Jesus, mencionada aqui no versículo 26 de Daniel, onde está escrito, aleluia, depois de 62 semanas, mas já tinham passado 7, então é a 69ª semana. 69 vezes 7 é 483 dias, mas os dias são anos, é 483 anos. Bem? Depois de 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Nós sabemos que o general Tito, né, e Vespasiano, seu filho, entraram na cidade de Jerusalém e arrasaram a cidade, destruíram a cidade, roubaram o templo, porque Jesus chamou os discípulos, quando eles mostraram desde que tempo, desde que construção, Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E assim que ele morre, passado 30 e poucos anos, a cidade de Jerusalém então é totalmente derrubada e destruída. E ela ficou nesse estado até no ano de 1948, né, quando Israel retorna para casa e novamente restaura. Foi a nação que nasceu num só dia. Vai ser também uma pregação de outra oportunidade, né? Seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerra de desolações, estão determinadas. Onde está então a 70ª semana? Ocorrerá na consumação deste tempo, após o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver agora, Mateus 24. Nós lemos 24, 14. Agora vamos ler Mateus 24, 15 em diante. Aí você fala: o que é que nós temos a ver com isso? Você tem duas coisas: ou você está incluso nos que serão arrebatados, ou está incluso naqueles que ficarão para a grande tribulação. A humanidade será dividida em dois grupos. Um grupo que vai ser tomado por sua cabeça, que vai celebrar a ceia das bodas do Cordeiro, e um grupo que vai ficar na terra, que vai entrar na grande tribulação e vai conhecer pessoalmente o Anticristo e a sua operação. Versículo 15: quando, pois, vis a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que eu nem entendo. Quando, pois, vis, eu não verei. Mas isso aqui é o Novo Testamento. Mas Jesus está falando aqui para o povo de Israel e para as pessoas que não crerem nele. Então, vai ter um grupo de pessoas que vão ver verdadeiramente o Anticristo assentado na cadeira de Deus
querendo parecer ser Deus. Lá no Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ver verdadeiramente a articulação do anticristo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver no Iraque não desça para tirar da casa alguma coisa. Isso também fala de uma experiência que já passou. Jesus alertava os judeus da sua época, quando eles vissem esses rumores, era para eles fugirem. Era para eles esperar a coisa acontecer, não, porque a coisa ia acontecer mesmo. E muitas pessoas foram libertas, foram culpadas há 2 mil anos atrás de terem sido mortas pelo exército romano. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ainda que estiverem grávidas, das que amamentarem, naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então haverá uma aflição sem medida na terra. Nunca houve um tempo de tanta dificuldade, de tanta opressão. Por que essa palavra, apesar de ser uma palavra dirigida para nós, é uma palavra dirigida para o judeu, para as pessoas que vão ficar na terra, é uma palavra também que livra as pessoas da apostasia, da indiferença, da religião fria, da falta de comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Tem gente que está só nas cadeiras, está só na sala de concreto. Mas se alguém está em Cristo, o único lugar que a pessoa pode ser preservada é se ela estiver em Jesus. Então é uma palavra também de alerta para que nós possamos examinar a nós mesmos e saber qual é a posição que espiritualmente nós estamos ocupando. Tem muita pessoa que está ocupando somente a cadeira da religião. Eles não têm uma experiência de redenção, uma experiência de salvação, eles não penetram nesses mistérios. E eles vão ser surpreendidos. Mas Jesus, não querendo pegar ninguém de surpresa, e para que ninguém pense, eu não sabia, ninguém me avisou, ele deixa essa palavra. Mas a palavra é uma palavra pós-arrebatamento. Mas por que eu estou falando sempre após o arrebatamento? Para que você seja arrebatado. Para que no pós-arrebatamento nós não tenhamos ficado para trás. O David Ruth escreveu um livro assim, Deixados para Trás. Se algum dia você der esse livro, é um livro que traz um grande temor. David Ruth é um judeu alemão que converteu-se a Jesus. Ele aprofundou bastante na profecia. E diz que muitas pessoas vão ficar para trás. Então, ele dá algumas orientações ali de procedimento para as pessoas que ficarem para trás. Mas eu não quero nem saber daquelas orientações. Eu quero ser arrebatado. Louvado seja Deus. Então, avançando aqui um pouco mais. Não tivesse que dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles falam, tem muitas pessoas que é anticristo, é falso cristo, quer acusar alguns pastores, algumas pessoas que Deus tem usado para manifestar a vida deles, na vida deles, através de sinais, a Bíblia fala, não está dizendo essas pessoas. Esses falsos cristos, esses falsos sinais, é pós-arrebatamento. Hoje tem cura divina, sim. Hoje tem milagre, sim. Hoje tem homens e mulheres que Deus usa para ressuscitar o morto, para levantar as pessoas, para tirar as pessoas da depressão, da aflição, da angústia. Tem sim. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão nova língua, expelirão demônios, curarão de enfermos, orarão sobre os enfermos, enfim. Então não embarque. Fulano de tal é anticristo, não é anticristo não peque. Não viaje. Louvado seja Deus. Portanto, se disserem ele aqui, ou está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, aí se juntarão os apotres. Bem, então é a palavra da grande tribulação, não diz respeito à igreja. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará com que o sacrifício e oferta de manjares seja interrompida,
sobre as abominações do assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9, 27. Os sacrifícios e as ofertas citados aqui, pais, revelam o acordo que o anticristo vai fazer com os judeus. Mas na metade da semana ele rompe o trato. Então ele mostra quem verdadeiramente ele é. Isso vai acontecer na metade da semana. A palavra de Deus, a vida desse mil, ou seja, do anticristo, ou a primeira besta, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais da mentira, e com todo engano e injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Satanás dará ao anticristo seu poder, seu trono e a sua autoridade. Nesse período, a humanidade estará quase que plenamente endemoniada. Nós temos visto muitos movimentos que a gente fica assustado de ler, né, as leis que têm sido editadas, procedimento de homens, a corrupção, os governantes. A gente acha que já é o fim. Ainda não é o fim, não, está perto do fim, mas vai haver um mecanismo em que um homem vai governar de uma forma tão espantosa que as pessoas vão adorá-lo. A humanidade toda. Apocalipse 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 13 está escrito assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão que é o próprio Satanás vai dar esse homem. Amém? Deus deu a Jesus seu espírito, seu poder, sua autoridade. E Satanás vai dar também o nome. Amém? Então vi uma de suas cabeças como de golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Esse sujeito também vai passar por um momento em que ele vai ser dado como morto. Assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, esse sujeito vai ter também, ele não morreu, ele recebeu um ferimento como de morte, ele não morreu. Então eles vão dizer que ele é a ressurreição, ele que é o ressurreto. Então ele levanta também nessa situação, esse é um assunto também, claro, nós vamos colocar ele com mais detalhe. E diz assim, e foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Se a pessoa foi ferida mortalmente e foi curada, é porque ele não morreu. João 1. Mas eles vão dizer que ele morreu e ressuscitou, para que ele ocupe o anticristo, é aquele colocado no lugar de anti. Então eles vão achar que os judeus vão receber como Messias. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus tinha ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Olha, a humanidade está endemoniada. A gente vê hoje as procissões, a gente vê hoje esses grandes movimentos espirituais, a gente vê esse movimento islâmico, também no hinduísmo, no budismo, como que as religiões se fortalecem, como que as pessoas vão odiando a palavra de Deus, vão odiando os cristãos, vão odiando a igreja, e porque o diabo está levando todas as multidões para adorar a besta, que é na pessoa da besta que o Satanás vai receber aquilo que ele sempre quis, a adoração que é devida somente a Deus. Vou repetir aqui o versículo 8: e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Seu rei tropido souza. Amém? E nesse tempo, o diabo vai encontrar uma grande oposição. Terá uma multidão de pessoas, judeus e gentios, crentes apóstatas,
Pessoas que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, mas não levaram a palavra de Deus a sério. Mas quem são esses? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram suas vestes no sangue de Jesus. As pessoas tiveram um meio termo, eles não tomaram a decisão por Jesus. E naquele tempo, quando a coisa for clarificada para eles, eles não vão receber a marca da besta. E então será um tempo de conflito. Eu vou ficar por aqui. Bem, na próxima pregação, eu vou retornar fazendo uma abordagem aqui completa sobre o anticristo. Então nós vimos nessa noite aqui, Jesus é quem a Bíblia diz que ele é. Nós vimos que a profecia é o testemunho de Jesus. Vimos vários itens da Bíblia provando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Redentor, que ele é o Cordeiro de Deus. E nós fizemos aqui uma iniciação sobre as 70 semanas de Daniel. Bem, estão no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20, até o versículo 27. E dissemos que isso não é história, que isso também não é meramente doutrinário, isso é vida, isso diz respeito à nossa redenção. Sem essa página aqui, de Daniel 9, por exemplo, não seria possível a nossa salvação. Porque aqui diz que até que o ungido seja morto. Se não tivesse essa página aqui do capítulo 9 de Daniel, a nossa salvação não poderia ser consumada. A Bíblia diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Você pode dar graças a Deus? Graças a Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos entregar o ofício a Deus. Eu vou voltar. Nós estamos falando em Mateus 24. Isso aqui revela o compromisso que cada um de nós temos com a pregação do Evangelho. Nós temos que estar com todos os homens, pegar a tempo e fora de tempo. Quer os homens nos ouçam, quer deixem de nos ouvir. E proclamar o Evangelho. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela profecia, pelo testemunho vivo do Teu Filho Jesus Cristo. Quero te agradecer porque a palavra profética nos atingiu e nós fazemos parte do Conselho Santo da Tua vontade. Continua nos instruindo, nos ensinando, nos guardando e nos libertando de toda dificuldade, de todo mal entendido. E que Teu Espírito Santo possa, meu Pai, revelar para nós os Teus desígnios eternos. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor pelo nosso nome escrito no livro da vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.